Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Com o nosso projeto para a consciência do milênio. Hoje com o tema a evolução é a lei da vida, né? Está ligado ao número. O número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus, dentro dos princípios pitagóricos, né? Então, primeiramente, vamos lá dar um abraço em todos. Moisés, Michael, Mateus, Dona Lirica está aqui também do lado, mas não apareceu aqui. Esta é o quê? O que o Mateus falou ali? Fala aí, Moisés, há quanto tempo? É isso aí. Então, para começar, né, vamos deixar a coisa bem clara. Nós não vamos dar aula aqui, né? Não vamos fazer palestra, não vamos fazer cabeça de ninguém, né? Nós vamos sempre bater um papo, né? Mesmo porque numa palestra pública, né, você não sabe quem está do outro lado e você não vai passar certas coisas, né? Então você vai fazer nivelar na palestra pública, nesse nível, né? No que está dentro dos nossos livros, livros das Daranas, né? Deixado pelo professor Henrique de Souza, vai por aí afora, né? Então, é só, vamos dizer assim, é só uma pitadinha, né? Para dar um gostinho, para mostrar aos senhores que existe muito mais informações do que se possa imaginar. Então, aqui não vamos preparar guru nenhum não é isso? Não vamos preparar nenhum professor nem nada. É só para dar as instruções e a pessoa então aí vai se interessar e vai querer crescer, melhorar e correr atrás do prejuízo, né? Então, estamos aí, né? Nosso trabalho, já estamos com 152 palestras, né? Essa aqui é de número 152 e vamos para frente. Vocês vão encontrar vários temas, né? Que são aludidos a esse tema de hoje. Dá uma olhadinha lá atrás, né? Há um ano ou dois atrás, vocês vão ter lá alguma coisa que vai endossar o que nós estamos falando aqui. Então, instâncias de Dizian, né? Dá uma olhadinha lá no Google, né? O que é instâncias de Dizian. Então lá está escrito lá, Deus se divide para realizar o supremo sacrifício, né? Ele caminha de globo em globo, de sistema em sistemas, né? De sistema em sistema, até alcançar, né, o seu desiderato, a sua finalidade, a sua consciência, vamos dizer assim, né? E, aí lá atrás está se falando sobre os dias da criação, né? Sobre cosmogênese, antropogênese, vai por aí afora. Então, praticamente cada parágrafo, né, é endossado por causa de uma palestra inteira lá que nós já apresentamos. Nos números, nos sons e nas cores, estão contidos os grandes mistérios da vida. Aí nós vamos entrar aí nesse caso, né, com maiores detalhes, aí encontraríamos a Cabala, né, o Cabalá, o nome que ele dá, né, aí seria no caso do estudo dos números, né, no caso dos sons, das cores também, aí as forças sutis da natureza, tudo isso está por trás desse pequeno título aqui, né? Então, nos números, dos sons e nas cores, estão contidos os grandes mistérios da vida. Então, vamos nós. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce, onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos e também culturais, né, da humanidade em todos os tempos, né? Aí vai entrar os mistérios dos avataras, né? Parece que a terceira, ou quarta ou quinta palestra lá atrás, né, pode dar uma olhadinha, né, falando sobre os avataras, sobre o sistema de evolução e vai por aí afora. Então vamos nós. A ciência dos números e a arte da vontade, já diziam os sacerdotes de Mênfis, né, Mênfis, lá no Egito, são as duas chaves da magia, que abrem as portas do universo. O número não era considerado pelos antigos iniciados como uma quantidade abstrata, mas como uma virtude intrínseca e ativa de um Supremo, né? Supremo arquiteto do universo, que aí vamos pegar a carona na maçonaria e vai por aí.
origem da harmonia universal, né? Então aí tem aí o som das esferas e vai por aí afora. Né? A harmonia das esferas por aí. A ciência dos números era a das forças vivas, das faculdades divinas em ação nos mundos e no homem, no macrocosmo e no microcosmo. Dá uma olhadinha nas forças sutis da natureza de Rama Prasad, né? Esse livro vocês vão encontrar em PDF e vão ver o que mais tem dentro do ser humano, a não ser o que a gente olha e vê. Né? Tem muita coisa aí, e a ciência, aos pouquinhos, já está voltando seus olhares nessa direção também. Vamos nós. De fato, se partimos da unidade para a diversidade, né, do um para o todo, segundo nos ensina uma das instâncias de Dizian, isto é, de que Deus se divide para realizar o supremo sacrifício, logo deparamos com sua tríplice manifestação, já com os nomes que lhe dão as várias escolas filosóficas, iniciáticas e religiosas, como por exemplo, vontade, sabedoria e atividade. Né? Aí vamos entrar nas tríades, nas trimurtes, etc. Então, vontade, sabedoria e atividade. Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas do cristianismo, né? As três pessoas dos cristãos. A Trimurti, do esoterismo hindu. Brahma, o Criador. Shiva, o Destruidor, ou melhor, Transformador. E Vishnu, o Conservador. Com força centrípeta e equilibrante. E até nas três normas, ou parcas mitológicas. Cloto, Lachesis e Atrotos, cuja primeira sustinha a roca, a segunda fazia girar o fuso e a última cortava o fio. Né? Então tudo isso tem um simbolismo por trás. Então, no passado distante, se contava história, vamos dizer assim, né? Então o pessoal soltava matérias, coisa e tal, até mesmo através dos... Como é que é o nome daquele... dos menestréis, né, vamos dizer assim, o pessoal saía de cidade em cidade, coisa e tal, e ali tocava músicas, né, alegrava o pessoal, ganhava um dinheirinho, coisa e tal, mas passava um recado, né, era quase uma iniciação assim, musical, né, coisa e tal, que eles passavam lá, né. Isso aí até na Guerra da Secessão também aconteceu, coisa e tal, eles iam de cidade em cidade, com as suas carroças, passando informações, para rebanhar o pessoal para a luta, etc. Essa causa unitrina, Deus ou Logos das principais religiões, é adorada como Ishwara, ou Pratyagatma, na Índia, o Ser Supremo, de onde emanaram todas as individualidades. Né? Então esse Ishwara, que é, de acordo com o estado de consciência da humanidade, né, do grande povão e tal, esse Ishwara é que é Deus, né? Porque acima dele existe mais coisa, mas nós não temos capacidade de chegar a tal ponto. Então esse Ishwara, né, está ligado a um dia da criação, nós estamos no 4º dia da criação, então no 5º dia de criação, então a síntese de todas as experiências forma o Ishwara, entre aspas, né, e tal, e aí, como as pessoas não têm condições de saber o que é Deus, aí ela acessa, vamos dizer assim, ela se conecta a esse ser. Então, o ser supremo, de onde emanaram todas as individualidades, né? Levando em consideração que o homem tem uma individualidade e uma personalidade. Então, tem uma tríade superior, que é o espírito, né? Que é comandada pela mônada, pela essência divina, pelo 8º princípio, pela centelha na chama, né? E uma quadratura embaixo, que forma a personalidade, né? Isso aí é só dar uma olhadinha lá atrás, vocês vão encontrar esse bate-papo também lá, né? Algum tempo atrás. Só dá uma pesquisadinha que vai achar. Centro de existência imutável, que vive no seio da existência única, como logo solar, espírito cósmico, Atman, etc. Como tetragramaton, Yod, Re, Val, Ré, né? Na Cábala, considerado no seu papel ativo, é chamado de o Demiurgo, o Criador do mundo, entre os gnósticos, ou ainda Vishvakarma, o Deus arquiteto de todo o universo.
Aí quem chegou lá? Gisela. Gisela, depois escreve para mim aí a sua pergunta da semana passada. Gisela Luiz. Para endossar aqui o nosso trabalho. Então, no caso aqui, no tetragrama sagrado, nós estamos vendo aqui Yod Re Vav Re, né? Também pode ser harmonia, amor, sabedoria e justiça, né? Tem várias formas de se abordar esse tetragrama sagrado, né? Na Cabala, vocês dão uma olhadinha também no Google, vocês vão encontrar bastante coisas, mas sempre com detalhe, né? De saber como é que vai endossar as coisas, porque tem muita coisa também que são pessoas que às vezes não conhecem bem coisa e tal. Então tem que passar uma peneirinha também em tudo aquilo que você acha no Google, né? E vai por aí afora. Vamos nós. Continuando, pouco importa o nome que lhes derem, né? Na realidade é só uma referência intelectual, vamos dizer assim, né? É sempre o Deus com atributos. Então, lá no Brahmanismo, você vai encontrar Brahma Saguna, proveniente da divindade abstrata, sem atributos. E Brahma Nirguna, né? Com essa tríplice manifestação, tudo evolui, né? Tudo evolui através do centenário, produzindo os refinamentos infinitos da matéria imponderável, razão, portanto, da multiplicidade das coisas. E desde logo, o fenômeno dos sons e das cores, tal como na arte musical, a harmonia, a melodia e o ritmo, através das 7 notas da escala, né? Os acordes, vai por aí afora, né? Chegando também aí por trás de tudo isso aqui, os mantras, né? As yogas, e vai por aí afora. De fato, nos números, nos sons e nas cores, estão contidos os grandes mistérios da vida. E é como se disséssemos que números, sons e cores nada mais são do que um fenômeno transcendentalíssimo produzido pela repercussão ou eco, vibração, portanto, da palavra ou verbo, né? A palavra sagrada, o verbo, né? Através dos vários estados de matéria, cada vez mais densos, até chegar a que conhecemos que com o nome de matéria física, né? Prithvi, né? Aí no caso as forças da natureza, Prithvi é a substância mais densa que existe, o mundo que lhe é correspondente, né? Então a matéria física. Nesse caso aí nós vamos ver também a descida, né? Do espírito até a matéria, e quer dizer, descendo através, cada degrau é um plano de evolução, né? Vai se formando as humanidades, vamos dizer assim, chegando no fundo e agora voltando. Então, nós estamos numa passagem do 4º sistema de evolução, ou no 4º dia da criação, já com os pés, já no 5º dia da criação, né? Onde a formação do mental abstrato e tudo mais. Dizem as Escrituras que o mundo foi criado em 7 dias, pelo poder do verbo, isto é, da palavra, do som. Aí vem o Fiat Lux, etc. Foi, portanto, este que deu causa à formação do universo. E não foi outra razão, porque o grande vidente do século XVIII, Emmanuel Swedenborg, já afirmava que a lei mais essencial da natureza é a da vibração. Um ponto morto, um ponto imóvel, é absolutamente impossível dentro do nosso sistema. Então tudo está em vibração, né? Isso os cientistas já comprovaram, coisa e tal, que existem os movimentos dos átomos e vai por aí afora. Os movimentos sutis, que chamamos de vibrações ou ondas, os mais vigorosos, que chamamos de oscilações, as trajetórias dos planetas, que chamamos de órbitas, as épocas da história, que conhecemos como ciclos, tudo, enfim, é um movimento ondulatório, ciclo de ondas no ar, no éter, na água, no aura, ou no aura, na terra, por nebulosas, né? E pensamentos, emoções, de todo o imaginável, etc. Né? Então, quando nós pensamos, nós também criamos uma forma, né? Nós criamos uma vibração. E a própria substância universal é formada de informações.
né? O próprio termo pessoa ou persona nos indica que é aquilo pelo qual o som se manifesta, né? Através da nossa personalidade. Tal mistério está contido na doutrina do verbo luz ou palavra universal e da evolução humana, através dos 7 ciclos planetários, né? Seguida daquela outra, da tríplice natureza do homem e do universo, do microcosmo e do macrocosmo, coroada pela unidade divina, como ainda na que nos ensina os Puranas. Então vamos ver, né, mais um pontinho de pesquisa aqui, os Puranas. O grande arquiteto do mundo, né, ou o supremo arquiteto do universo, o nome queira dar, Deus, vai por aí fora, o Ishvara, né, dá o primeiro impulso ao movimento rotatório de nosso sistema, né, caminhando alternadamente sobre cada planeta e sobre cada corpo, cujos planetas, como se sabe, são 7, né? São 7 os planetas sagrados. Embora existam outros, né? Até no nosso sistema solar. Aí nós estamos falando do sistema de evolução. O maior mistério se oculta no número 3 e também no 7, a respeito dos sons e das cores, né? Aí vamos ver o caso do arco-íris, etc. Diremos apenas que, segundo é sabido, as cores do espectro solar são 7, de acordo com os 7 raios de luz, simbolizados nos arcanos Elohim ou de Anchoans, onde cada um possui sua tônica natural. Então, cada cor, né, cada raio de luz desse aí, expressa um sistema, né, um sistema próprio, né, e que no seu conjunto vai formar um sistema de evolução. E vai por aí. Aí tudo isso aí é regido pelo som e pelo número, né, pelo próprio número, e pelas cores também. Né? Não é só o plano de evolução, existe um monte de informações atrás disso aí para formar o plano de evolução. Aí no caso dá uma olhadinha lá, as forças sutis da natureza, os tátuas, também existe essa palestra lá, dá uma olhadinha também, que é para endossar o que nós estamos falando. Isso quer dizer, eu quero dizer o seguinte, não é que eu não quero explicar, não. É para não perder tempo, né, no nosso bate-papo aqui, porque na realidade as pessoas têm que correr atrás, as pessoas têm que se esforçar para crescer, para melhorar, para pesquisar, né? Não é só o caso religioso de sentar e alguém ficar fazendo palestra, coisa e tal, a pessoa fica balançando a cabeça bonitinha e depois vai embora, vai tomar cervejinha e deixa tudo para lá, né? A iniciação é diferente, a iniciação é dado toques para que a pessoa possa entender que ela tem que procurar mais, ter mais informações e ela tem um crescimento, né? E tudo isso aí com o tempo, né? Com o tempo, ela vai, vou dizer assim, ela vai expandindo sua consciência, né? Na música, quem está lá falando? Na música, os graus que definem o acorde são a tônica, a terça e a sétima. Isso. Quem falou? Não falou? O Marco. Isso. Muito bem, Marco. É isso mesmo. Estamos nos mistérios, né? Vamos dizer assim, da música, né? No homem, por exemplo, através de seus 3 corpos, com as quais tem que atravessar por meio da experiência adquirida em múltiplas existências, né? Os 7 estados de matéria, né? Então, quando nós trabalhamos a matéria, tudo no universo entra em evolução também. Quando você faz uma yoga, quando você cresce, quando a gente melhora e vai por aí afora, né, tudo vai crescendo, né? Aí temos que tomar cuidado com o que nós vamos fazer, que pode ser para o bem e para o mal, né? Então pode ter a evolução e também um processo de retrocesso, né? Então tudo que nós fazemos de justos e perfeitos resulta também mexer nessas forças daí. Os 7 estados de matéria, que no caso vertente, melhor será dito, os 7 estados de consciência da escala evolutiva dos seres, né? Até se diz, né, a própria mecânica quântica hoje já diz, né, que há essa conexão, né, mental, vamos dizer assim, espiritual, entre todos os espíritos, né, entre as mônadas, entre a essência divina, coisa que já se falava desde o tempo do Brahmanismo, vai por aí afora.
O grande iniciado de São Paulo, que foi São Paulo, quando fala de sua epístola, número 1, aos Coríntios, refere-se à existência de um corpo material, um corpo espiritual. Aí, no caso, os espíritas dizem que é o perispírito. E um espírito, embora que as religiões vulgares confundam com o seu típico materialismo. Como disse o genial teósofo espanhol Rose de Luna, como só os dois distintos termos de alma e espírito. Então, de um modo geral, as religiões, as pessoas mesmo de um modo geral, né, a própria ciência ainda está, né, tateando no escuro nessa parte. Né? Eles ainda não perceberam que existe, né, embora ainda entre a psicologia, vai por aí afora, né, mas é um trabalho em cima da alma, né, dos desejos, dos sentimentos, vai por aí afora. Está buzinando aqui. É no seu telefone. Ele está falando aqui. Por sua vez, Plutarco nos diz que o homem se compõe de 3 corpos. Olha já, e já vem o outro já falar alguma coisa a mais. O físico, o astral, o anímico e o espiritual. E acrescenta, erram grandemente os que confundem o espírito ou inteligência, que é nous, com a alma psique. Não menos os que confundem a alma psique com o corpo soma. Da união do espírito com a alma, nasce a razão. Da união da alma com o corpo, nasce a paixão. Aí já vai mostrar, né, que as conexões que existem entre o físico, a alma e o espírito. Ele falou aí, dizendo, o que se... alimenta os corpos mais sutis? Opa! O que alimenta, no caso aí, a Gisela, né? Gisela é terrível, né? O que alimenta os corpos sutis, é que para mim a letra é pequenininha aqui, mas a gente vai vendo devagarinho. Então, o que alimenta os corpos sutis, na realidade, são as yogas, os pensamentos nobres, justos e perfeitos, né? Os acordes perfeitos, no caso do Dom e Sol, né? Que nós conhecemos na yoga do globo azul, né? E entre outros, outras yogas que o pessoal faz, né? Que as pessoas fazem, né? Então, essa conexão, essa procura pelo seu Deus interior, vamos dizer assim, de maneira justa, digna e perfeita, é que justamente alimenta cada vez mais, né, a nossa parte espiritual, vamos dizer assim, né, mais fortalece, né, mais dá condições do nosso espírito, assim o triângulo, a individualidade, né, possa se fazer ouvir mais e melhor pela personalidade, né, pela quadratura, né, quadratura a pedra cúbica dos maçons aí. Daqueles 3 elementos, a terra deu o corpo, a alma deu a alma e o sol deu o espírito, donde se conclui que o homem justo e consciente de todas essas coisas é ao mesmo tempo, durante sua vida física, um habitante da terra, da lua e do sol. Obviamente, isso aí existe um simbolismo também, né? Vamos nós. Os antigos sábios hindus comparavam o homem a uma flor de lótus. Sua raiz corpórea está no fundo do lago, né? Suas folhas psíquicas no seio tranquilo e lunar das águas. Enquanto sua corola, que é a alma já livre da escravidão terrena e seu perfume, quer dizer, a alma búdica, a alma espiritual, como o próprio espírito, se banham sob os vivificantes raios do sol, né? Levando em consideração que até certa época não se podia, né? Os mestres, os adeptos, os santos mesmo, os que foram dados como santos, coisa e tal, muitas coisas eles sabiam, mas não podiam revelar, né? Não era permitido ainda. Queria dar um nó na cabeça das pessoas na época, né? Pouco, vamos dizer assim, letradas nessa parte, e aí acabar piorando a situação. Isso aí vem justificar, vamos dizer assim, os graus iniciáticos que existem dentro das escolas iniciáticas, né? Então é o primeiro ano, segundo ano, primeiro grau, segundo grau, vai por aí afora. Que é para a pessoa vá, vamos dizer assim, lapidando sua pedra cúbica devagarinho, sem traumas nem nada. Às vezes as pessoas vão em livrarias, compram livros que acham que alguém sugeriu,
vai no sebo, pega livros que não tem nada a ver, coisa e tal, e aí às vezes até faz yogas que estão lá, faz meditações, coisa e tal, e estão mexendo às vezes com forças que ela não conhece, né? Coisas às vezes do passado distante que já foram resolvidas e às vezes já estão sendo usadas até para uma egrégora para o mal. E a pessoa às vezes não percebe e a vida dela começa a dar para trás, coisa e tal, e é por aí. Então o cuidado que nós temos que ter, né? Com certas leituras e vai por aí afora. Tem muita coisa boa nesse mundo também, com certeza. O problema todo é que somente uma escola iniciática é que dá, né, a chave para você emendar essas informações todas, para você poder ajustar esse imenso quebra-cabeça, né, que é a iniciação. O luto, é de fato o místico emblema da serenidade búdica, porque é a planta simbólica que, em sua incomparável alegoria, consta de 7 talos. 4, tal como os 4 princípios inferiores, que ele está falando da personalidade, do budismo esotérico, sustém as respectivas folhas num plano horizontal determinado pelo nível das árvores. Vamos concluir aqui. Dos mais elevados sustém outras 2 folhas no ar, fica fora, né, formando os 2 vértices inferiores de um triângulo, em cujo vértice superior resplandece a força sagrada, isto é, a tríade superior, conhecida com o nome de Atman, Budi e Manas, né? Verdadeiro eu espiritual está aí, né? Não é o eu pessoal, né? Não é a personalidade, não está ligado à personalidade, né? Então é o eu, né, superior, é o ego superior, verdadeiro ego superior de cada homem, de cada ser humano, para não dizer os pequenos eus de que é formada a humanidade inteira, como partículas do grande eu ou consciência universal, né? Aí no caso que ele fala pequenos eus, são pessoas ainda que estão ainda em processo de evolução ainda bem mais atrasada, mais demorada, mas tem dentro de si a centelha divina. Tudo isso se harmoniza ainda com 3 forças principais, que agem através dos 7 chakras. Olha aí, mais uma coisa para a gente pesquisar, né? Olha os chakras aí. Centros de força existentes no homem, né? Conectados à coluna vertebral. Porque, de fato, elas são oriundas daqueles 3 aspectos logos, como as 3 cordas divinas de Shiva, né? Davina de Shiva. Ou melhor, as 3 gunas, ou qualidade de matéria, conhecidas com nomes de Sattva, Rajas e Tamas. Vamos ver lá. Então, às vezes você vê, né, uma alegoria, né? No caso lá, um ser tangendo lá, tocando uma lira, coisa e tal, mas aquilo ali está dando um recado para os iniciados, né? As pessoas veem aquela coisa bonita, vê aquela estátua, vê isso, muito, muito bacana. Mas fica por isso mesmo. Já o iniciado não. O iniciado, ele vê ali uma revelação, né? Ele vê ali que tem algo mais, está dando uma dica para ele, né? Que aí no caso está falando, que na vida, né? Na vida, expressa justamente essas 3 qualidades de matéria. Então, Rajas, a atividade, a energia, a força centrífuga. Tamas, a inércia, a obscuridade, a força centrífuga. E Sattva, o ritmo, ou equilíbrio, que daí resulta de onde verdade, pureza e luz, ou beleza, verdade e bondade. Aí está ligado à parte espiritual, né? Como querem outros, mas de qualquer modo, divinamente expressas, nas exigências musicais da harmonia, melodia e ritmo, né? Então está aí. Estou mostrando aqui, né, que esses aspectos, como querem outros, mas de qualquer modo, divinamente expressos, né, na exigência da harmonia, aí vai chegar, inclusive, até a harmonia das esferas, etc. E é partindo desse princípio, especialmente do que era ensinado nos colégios iniciáticos do Antigo Egito, que a franco-maçonaria adotou os 3 graus de aprendiz, companheiro e mestre, né? Embora por trás disso existam vários níveis, que vai chegar até o grau 33. Do mesmo modo que se acha maravilhosamente expresso nas 3 veredas ou caminhos, né, da iniciação, ou das iniciações bramânicas, isto é,
Jnana, o conhecimento, Bhakti, a devoção, e Karma, a ação, sendo que os dois caminhos laterais conduzem perfeitamente com as duas colunas do Templo de Salomão. Então, laterais condizem perfeitamente com as duas colunas do Templo de Salomão, Jaquim Borrás, né? Muito citado pela maçonaria, etc. E até com o de uma famosa fraternidade transhimalaia, conhecida com os nomes de Bhante Jalus, né? B e J. Portanto, do qual as velhas tradições afirmam ser seu dirigente o divino Mahashohan, entendeu? Um ser superior, né? E vai por aí. Então, por trás, às vezes, das funções, existe uma revelação também, existe uma informação importantíssima. É uma forma de se expressar, ou de revelar, ou de mostrar, né, informar, mas não revelar realmente o que é, o que seja, né, o que está por trás daquilo ali. Daí ainda a razão, porque muitos iniciados adotaram por nome oculto aquele onde figurasse as duas letras misteriosas, JB. Então, por exemplo, no caso, um exemplo, José Bálsamo, por exemplo, né, de Cagliostro, representando a maçonaria egípcia, está ligado à Revolução Francesa, vai por aí afora. Não podia deixar de possuir um nome esotérico nessas condições. Os próprios termos Jerusalém e Belém, JB, nascimento e morte hipotética de Jeoshua Bepandino, o Cristo bíblico, o chamado Jesus, pelos ignorantes da vida de tal ser, se relacionam ao caso. Então, tem por trás disso tudo, tem também um porquê, né? Vamos dizer assim. Aí tem o bom e o mau ladrão, e vai por aí afora, né? Vamos seguindo. Tem ladrão bom? Diz, né? Até mesmo no processo respiratório, ainda hoje desconhecido da ciência oficial, como muitas outras coisas mais. Vemos que é feito através dos três seguintes nadis, ou seja, canal condutores de energia que nós temos no nosso corpo. Né? No caso de são 300 mil, uma coisa, 70 mil, coisa e tal. Dá uma olhadinha lá no Google, né? Procura nadis, né? Aí vai mostrar lá a caricatura do ser humano, né? cheio de linhas, coisa e tal. E aí vai entrar também o tratamento, né, que você faz, né, através de agulhas e tal, em certos pontos. A pessoa está com dor no braço, aí trata do outro lado na perna. A pessoa está com problema no fígado, aí trata no rosto, em algum ponto, onde passa esses nadis, vai por aí afora. E funciona, e é coisa assim é muito interessante mesmo, muito bom mesmo. Né? Aí pode dar uma olhada no Douyin, né? É uma coisa assim, muito interessante também. Pígala, narina direita ou solar. E Shushna, ambas as narinas. Melhor dito, respiração central ou andrógena. Então, Ida, voltando aqui. Ida, narina esquerda ou lunar. Pígala, narina direita ou solar. E Shushna, ambas as narinas. Melhor dito, respiração central ou andrógena. Aí aqui, eu estou dando uma fala sobre uma coisa importantíssima, que é o pranayama. O Mike colocou 72 milhões de naves. Isso, é isso mesmo. Eu estava lembrando de alguma coisa de 70 milhões, uma coisa assim, né? 70 mil, sei lá. Então é isso mesmo. Valeu aí. Então, o que nós comentamos agora sobre Ídala, Pingala e Shushna é justamente uma forma de respiração. Então, por não conhecermos, né, as pessoas não conhecerem a forma de respirar, né, a respiração, acaba trazendo estresse, doença e uma série de coisas por aí afora. Aí somente na escola iniciática vai ensinar a fazer um pranayama, coisa e tal, né, vai explicar como é que funciona. Por isso mesmo, o momento em que os verdadeiros yogis procuram comunicar-se, ligar-se, unir-se, tal como o significado do termo yoga, união, ligação, etc., com o seu eu divino, seu Pai, seu Cristo ou seu Deus, como querem outros. Aí, no caso aí, mais uma pinceladinha aqui para a dona Gisele e o seu Luiz, né? Falando aqui, né, da ligação, vai por aí afora.
Como se viu, a função respiratória ou do sopro de vida no homem, no ser humano, obedecendo ao transcendental problema do ternário divino, isto é, através de 3 condutos ou canais, ou nadis. Sujeita-se, no entanto, ao princípio metafísico do quaternário, porquanto o processo respiratório obedece a 4 tempos, a saber, período de inspiração, período de conservação do ar nos pulmões, de expiração, né, esvaziar os pulmões, e finalmente da conservação do ar fora dos pulmões, ou seja, os pulmões vazios. Aí volta o ciclo novamente, né? Aí volta o ciclo. Assim acontece com a respiração das marés, respiração, né? Os ciclos das marés, etc. Enchente, pré-mar, vazante, baixa-mar. Está tudo ligado, aí vai entrar o aspecto lunar no ser humano. Olha só, está ligado à água, etc. Do mesmo modo que nos períodos ou fases lunares, nova, crescente, cheia e minguante. Sendo que, nesse caso, cada período é de 7 dias, ou 8 dias, né? Ou de 28 dias para os 4, cujo número 28 encerra grandes mistérios que não podem ser ditos em público, né? Mas existe, por trás desse número, coisas assim, bem significativas mesmo. E no caso aqui das fases lunares, né? Tudo isso aqui, hoje em dia até se corta cabelo, né? Vamos dizer assim, né? Em certas fases da lua, coisa e tal, e entre outras muitas coisas por aí. O plantio, né? Coisa e tal. Naquele almanaque do pensamento, né? Tem lá uma parte que somente fala sobre as plantações, coisa e tal, e as luas da época, vai por aí afora. A Cabala, por sua vez, nos fala de 3 mundos manifestados e um não manifestado, relacionado com os 3 sóis físicos: físico, psíquico e espiritual. E existe mais um sol, que é o sol oculto, cuja síntese maravilhosa está expressa no tetragrama sagrado. Isto é, no Yod, né? Yod, Re, Val, Re, que nós tínhamos falado naquela hora. Harmonia, justiça, sabedoria, etc. Então, no Yod, ou Jod, com o princípio ativo, o Ré com o princípio passivo, o Val como equilibrante, o Espírito Santo, e a repetição do Ré, né? Hoje em dia já existe uma outra letra por trás desse Ré, que é o Het, nada mais do que a 4ª forma de tão sublime operação mágica, como se disséssemos a volta ou retorno à unidade. Então, o processo também da Cábala, da Kabbalah, vai por aí afora, também isso também é um processo também em evolução também. A tríade, ou lei do ternário, é, pois, a lei constitutiva das coisas e a verdadeira chave da vida, já que a mesma se nos apresenta em todos os graus da escala da existência, desde a constituição da célula orgânica até a constituição hiperfísica do ser humano, do universo e de Deus, tal como uma luz eterna que transpassa as coisas para tornar mais clara ou transparente, como muito bem expresso se acha em oráculo de Zoroastro, né? Aí já é outro caso de pesquisar sobre Zoroastro lá no Google, etc. Então lá no Zoroastro nós vamos encontrar, hein? Ou Zoroastro. O número 3 reina por toda parte no universo. E a mônada, a centelha divina, é o seu princípio. Do mesmo modo que nos versos doirados de Pitágoras, né? A tríade sagrada, imenso e puro símbolo, fonte da natureza e modelo dos deuses. Né? Então todos esses seres, né? Eles têm um cabedal de experiências, de informações muito grande, né? Não eram pessoas comuns, não eram homens comuns, mas também não podiam revelar abertamente os seus segredos na ciência da vida, na época, etc. Assim é que, partindo da unidade, como dissemos no começo desse estudo, logo encontramos o número 3, e a seguir o 7, perfazendo aquele misterioso número que é o número 137. Vamos falar na música do Michael. E aí vai falar agora lá na música que o Michael citou lá, 137, de que os livros sagrados evitam falar aos profanos, quanto mais quem de tal mistério nada conhece, né? Então, existe por trás
os acordes, né, vamos dizer assim, algo muito sublime, né? Porque um acorde que é uma nota dó aqui no plano físico, no plano astral ela vira, ela passa para outra nota. No plano lado mental ela passa para outra nota. Então essa repercussão vai, até chegar no plano espiritual, coisa e tal, às vezes totalmente diferente do que foi tocado aqui embaixo. Essência, manifestação e evolução. Então, os mistérios do universo se apresenta uno em essência, trino em manifestação e séptuple em evolução. Aí vai entrar o homem em seus corpos, vai por aí afora, né? Os planos de evolução, os planos de consciência, por aí afora. Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Então, procurem, né? Nós vamos passar o telefone da Eubiose já, né? Do curso correspondente e tudo mais. Vocês podem adquirir esses livros, né? Aí, nesse caso, esse material, vocês vão encontrar, nós fizemos em síntese, né? Mas tem muita coisa por trás disso, né? Na Dharana, num livro chamado Dharana, número 73-74, de julho a dezembro de 1932, no ano 7, né? Cujo redator foi o professor Guilherme de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E existem outras tantas Dharanas, né? E até se dizia que as pessoas que lessem as Dharanas teriam um cabedal de conhecimento muito grande, muito profundo. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui no nosso finalzinho. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente? Manda brasa aí. Nós tivemos alguns problemas técnicos de saúde por aqui, né? Então não estamos podendo fazer um trabalho mais longo, de 1 hora, 1 hora e meia, e tal, como fizemos várias vezes, né? Hoje em dia tem que ser um pouco mais rápido, coisa e tal, para não cansar muito. Diz para eles onde foi para as varanas, meu Deus. Aqui eu falei, nós vamos dar um número lá, né? Onde nós vamos conseguir. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda, ou é, superior à dita maêutica, mas a budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes, né? Então o conhecimento é dado, né? De um modo geral, né? No caso, se é geral é para todos, né? Então, desde cientista, desde de doutores, vai por aí afora, até pessoas humildes podem muito bem entender, né? Porque aí vai entrar a parte espiritual. Aí no caso aí é o caso da Gisele, né? Então as pessoas que já vêm com essa parte espiritual já trabalhada, já adiantada, mesmo sendo humilde, né? E elas vão entender perfeitamente, vão aceitar perfeitamente o conhecimento dado. Hein? Não entendi nada. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento de evolução. E está aí, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Ela prima pela liberdade interior. A Eubiose, ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Então, desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Quer dizer, individualmente você vai trabalhar tudo isso dentro de você, né? Aí ele fala da terra, da lua e do sol. Então está aí, né? Esse aspecto. A inteligência, a vontade, né? E a emoção, né? Aí você vai trabalhar dentro de você em busca do seu Deus interior. Quer dizer, é o caso, né? De assistir uma pregação, uma missa, uma coisa tal, e sai dali e fica por isso mesmo. Já na iniciação, não. A cada palestra, a cada cerimonial, a cada ió, coisa tal, é justamente, vamos dizer assim, voltada a que a pessoa cresça, que ela melhore, que ela refine, vou dizer assim, que ela boline cada vez mais a pedra cúbica, né? Possa trabalhar os pecados capitais e vai por aí afora, né? Cada vez vai burilando, até dar uma forma melhor. Gisela, a pergunta que ela tinha feito que ela mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondente. E aí tá, vocês podem entrar em contato com esse número que aí está, né? E vão saber mais sobre, no caso, né? Ou então pelo CEP, né? Pelo e-mail do CEP, @eubiose.org.br, né? Saber o material que eles têm, e eles mandam realmente
né, o índice que eles têm, coisa e tal, né? Vocês podem estudar à vontade. Então, aí é justamente o que eu falei sobre as daranas, né? Vocês podem conseguir aqui. Inclusive, existe até as brochuras, né? Você pode comprar, comprar num preço mais em conta, um conjunto de daranas, né? Já encadernado, coisa e tal, e vai por aí afora. E aí, Gisela, né? Tá tudo bem agora? Vamos lá? Mais alguma pergunta? Cadê o Mateus e o Moisés? Tudo quietinho atrás do toco. Quem está lá? Deus falou, tudo bem. Tudo bem. Isso é muito bom, né? Tá tudo bem, é muito bom, né? O que mais? Esqueci a pergunta da semana passada. A Eliana se lembra. Que é? Eu não me lembro, não. Lembra? Não me lembro da pergunta, não. Me esqueci. Aí quando você saiu aqui, não... Era qualquer coisa no cumprimento do dever. Da parte espiritual, no cumprimento do dever, qualquer coisa. Vê se você se lembra. Esqueceu mesmo, não? Não lembrar, aí escreve pra gente. Isso. Moisés. Não é o tema, não. É a pergunta que a gente fez. Querem saber qual foi o tema da semana passada? Não é o tema, não. Ei, Moisés, aqui ela fez uma pergunta na hora que eu estava desligando. Ela demorou um pouquinho para escrever qualquer coisa, e aí eu pensei que já tivesse acabado, e aí eu desconectei, né? Eu finalizei aqui o nosso link. Mas aí ficou, né? Ficou na tela, né? E é isso aí. Ela falou qualquer coisa, né? Do crescimento, da experiência e tal em relação à parte espiritual e vai por aí afora, né? No cumprimento do dever, né? Qualquer coisa no cumprimento do dever. Só cumpre o dever, aí vai entrar, essa pergunta que ela fez aí, vai chegar mais ou menos no que ela perguntou na semana passada, né? Mais ou menos é isso aí. Gisela anotou a pergunta e esqueceu onde colocou o papel. Aí, Moisés, pena que o chat não fica gravado, só o vídeo. Pois é. Que mais? Para gravar o chat, mandar essa sugestão para ele. Pois é, tá certo. E o Maico vai falar alguma coisa também, não? É Maico, né? Então tá bom. Estamos aqui aguardando, né? Às vezes a gente fica aguardando e fica aguardando mesmo, né? Que a pessoa não pergunta, aí fica naquela expectativa de continuar, não continua, nem a gente acaba, ninguém fala nada. E é isso aí. Acho que quem estava escrevendo lá era o Luiz, não era a Gisela, não, porque foi lá a Gisela, colocou o papel. Bem, então, vamos ficar por aqui hoje, né? Tá tudo bem. Semana que vem nós vamos continuar, né? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a Mateus e Moisés. Ao pessoal que está atrás do toco, né? Uma Liliga que está aqui, né? Dando suporte também pra gente. Saúde, boa sorte, né? E até sempre. Um grande abraço, saúde e boa sorte. Tchau, tchau.